Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas em matemática. Portanto, se você não quer perder todos esses benefícios que o nosso canal lhe oferece, inscreva-se, clique no sininho para não perder as novidades, compartilhe e curta os nossos vídeos para ajudar a divulgação do nosso projeto. Bom, pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 131 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos estudando funções de um ponto de vista mais geral. Em particular, na última aula, pessoal, nós começamos a estudar transformações de funções e eu achei por bem nós fazermos mais uma aula sobre esse assunto, pois é um assunto realmente muito importante que vai ser útil aí em outras partes quando nós estudarmos os próximos tipos de funções. Então vai ser muito bom nós reforçarmos um pouco mais esse assunto aqui. É bom, pessoal, uma coisa que eu acabei não enfatizando muito bem na nossa primeira aula sobre esse assunto é que quando nós falamos de transformações de funções, muitas vezes nós levamos em conta mais o aspecto gráfico, né? O aspecto da função como se fosse uma curva no plano, né? Uma função como sendo um gráfico, né? O gráfico dessa função, a curva dessa função, a representação dela no plano, né? E portanto essas transformações nós acabamos não nos preocupando tanto com relação a domínio, por exemplo, pois muitas vezes quando nós fazemos uma transformação de uma função, o domínio pode mudar, consequentemente o conjunto imagem também. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Então, a preocupação aqui é mais com relação ao gráfico. O que acontece com o gráfico de uma função quando nós fazemos esse tipo de transformação? Então, uma das transformações que nós estudamos é a translação. Bom, a translação é a seguinte. Se nós temos a função f de x, né, dada pela lei de formação f de x, se nós fazemos f de x mais m, este m, quando nós consideramos aí os valores x, né, que aparecem na nossa expressão, nossa lei de formação, e somamos um valor m, nós transladamos o gráfico em relação ao eixo x. E quando nós somamos o n aqui, né, um n fora, né, da expressão do f de x mais m aqui, nós transladamos no eixo y. Quando este m é positivo, nós transladamos para a esquerda, e quando o m é negativo, transladamos para a direita. Então, este m aqui acaba fugindo um pouco, né, nós comentamos isso na aula passada, do nosso senso comum, né? Quando o m é positivo, então nós transladamos o gráfico para a esquerda, e quando o m é negativo, transladamos para a direita. E o n não. Quando o n é positivo, nós transladamos o gráfico para cima, e quando o n é negativo, transladamos para baixo. Uma outra transformação que nós temos aí é a reflexão. Então nós temos a função f de x. Então quando nós tomamos menos f de x, nós temos a reflexão em relação ao eixo x. Apenas para nós ilustrarmos aqui, o que seria nós considerarmos a função f de x, o oposto, né, de f de x. Ora, cada imagem vai assumir o seu valor oposto. Então, nós vamos ter este gráfico aqui. Então, este gráfico, justamente, é um menos f de x. Então, veja que é exatamente o espelhamento, né? A reflexão do f de x em relação ao eixo x. Então, esse seria o menos f de x. Por outro lado, quando nós aplicamos o sinal negativo apenas no x, fica f de menos x, nós acabamos refletindo o gráfico aqui à esquerda, né? Nós refletimos em relação ao eixo y. De fato, né? É fácil nós percebermos isso aí, porque quando nós temos um x negativo, quando nós tomamos menos esse valor negativo, vira positivo. Portanto, o f de menos x vai acabar ficando o f de x, né? Por exemplo, digamos aqui que nós temos um 2, por exemplo. O f de 2, quando nós aplicamos aqui no menos 2, vai ficar f de menos 2, que é igual a f de 2, que vai dar o mesmo valor aqui. Então, nós vamos acabar fazendo exatamente essa reflexão aí. Nós também temos a reflexão também importante aí em relação ao eixo y igual a x, né? Eixo y igual a x é exatamente esta reta aqui, né? Y igual a x. Esta é a reta y igual a x. Então, a reflexão em relação a esta reta, nós trocamos x por y e y por x, e vai acabar surgindo exatamente esta função aqui, seria exatamente a reflexão desta função em relação à reta y igual a x. Agora, com relação à reta y igual a menos x, que nós teríamos esta reta aqui, né? A reflexão ela vai ser exatamente esta, né? Vai ser algo nesta linha aqui, vai ser exatamente o f, a reflexão em relação à reta y igual a menos x, ok? Vai ser esta
reflexão aqui, e para fazer, né, nós trocamos x por menos y e y por menos x. Então esta reflexão aqui também. Bom, se nós quisermos a translação em relação a uma direção arbitrária, então basta nós decompormos essa translação em relação à parte x, né, ao eixo x, e em relação ao eixo y. Então nós decompomos essa translação em duas. E quando nós queremos uma reflexão em relação a outro eixo, aí nós temos que desenvolver matemática um pouco mais aprofundada aí para nós trabalharmos quando a reflexão é em relação a um outro eixo. Por exemplo, nós podemos refletir em relação a esta reta, por exemplo, né? Nada impede que nós possamos refletir esta função aqui em relação a esta reta, né? Aplicar como se esta reta fosse o espelho. Mas aí surge uma matemática que nós não temos condição, né? E não temos tanto interesse nesse nível de ensino de trabalhar com esse tipo de reflexão, tá ok? Lembrando que nós estamos trabalhando aí com transformações no plano. Embora a reflexão ela saia do plano, pois como eu comentei com vocês, ela tem a ver aí com uma rotação no espaço, né? Quando nós refletimos esta curva em relação ao eixo y, é como se nós rotacionássemos essa curva no espaço, ok? E nós temos aqui, pessoal, mais duas transformações que gostaria de falar, que são a rotação. Bom, a rotação, pessoal, nós também não temos muita matemática ainda suficiente para nós trabalharmos com isso e também não vem muito ao caso aí do nível de ensino médio, né? Mas para vocês saberem, né, seria nós rotacionarmos esse gráfico, né? Nós podemos rotacionar esse gráfico, né? Então, imaginando que esse gráfico está aqui, nós estaríamos aplicando uma rotação. Em algumas situações, a rotação até nós conseguiríamos trabalhar, porque a rotação ela subentende um polo, né? Que é um centro de rotação. Então, se nós tivermos a função do primeiro grau, por exemplo, né? F de x igual a ax mais b, né? A função do primeiro grau que nós estudamos. E adotarmos como polo exatamente o b aqui, que é o coeficiente linear, então a rotação se torna exatamente em torno desse ponto, ela se tornaria aí as diferentes variações aqui do coeficiente angular, né? Então, em alguns casos, nós conseguimos trabalhar com a rotação desta função, né? Mas, em geral, é um estudo que nós não temos muita matemática ainda suficiente para nós trabalharmos com isso, tá ok? Mas apenas para vocês saberem que existe também essa transformação, que é a rotação, tá ok? Aí pensando no plano, tá? Porque, como eu disse para vocês, que a reflexão é uma rotação, mas no espaço, né? E por fim, pessoal, essa última transformação que eu gostaria de comentar com vocês, que é a expansão, né? Nós podemos falar em expansão ou em contração, mas eu usei só o nome expansão, pois expansão e contração é relativo, né? E eu vou explicar por que é relativo aqui. Bom, nós temos a função f de x, né? Definida aí, a lei de formação f de x, e nós temos essa transformação aqui, que nós aplicamos aqui, multiplicamos por a vezes f de bx, né? O que faz esse a aqui, né? Por exemplo, vamos imaginar na função 2f de x. Nesse caso, o nosso a está valendo 2 e o nosso b está valendo 1, ok? Então, o que faz esse 2 aqui? Ora, esse 2, ele alonga, ele estica essa função, ok? Então, ele estica. Então, esse a, ele expande o gráfico na direção do eixo y. E este b, ele expande ou contrai na direção do eixo x, ok? E a mesma inversão que nós temos em relação a translações, nós temos aqui também, né? Quando este a ele é maior do que 1, nós expandimos a nossa curva, ok? E quando o a está entre 0 e 1, nós contraímos. Quando o a se torna negativo, nós começamos a inverter, até o ponto em que o a é menos 1, que nós chamamos de reflexão. A reflexão, então, ela poderia ser entendida aí como uma expansão, né? Mas uma expansão no sentido negativo aí, né? E este b aqui, o que acontece? Quando o b é maior do que 1, aí ao contrário, aí nós temos uma contração. E quando o b ele é menor do que 1, aí nós temos uma expansão, ok? Então ocorre exatamente o contrário, como nós temos aí na caso da translação. Quando esse b se torna negativo, nós começamos a ter uma reflexão aí para o lado negativo e aí vamos tendo também reflexões, vamos tendo aí expansões e contrações. Bom, pessoal, com relação a translações e expansões, nós temos um resumo aqui bastante interessante.
Vamos imaginar que nós temos a lei de formação para a função f aqui, f de x, né? Então nós podemos enxergar aqui esses parâmetros a, b, m e n, né? São valores reais, são constantes, né? Então o que faz cada uma desses valores aqui, né? Então nós temos o gráfico da nossa função, né? O que faz esse valor n aqui, esse parâmetro n? Esse parâmetro n, ele translada o gráfico na direção vertical. Quando n é maior do que zero, nós caminhamos o gráfico para cima, e quando ele é negativo, vamos para baixo. Este m, ele translada o gráfico na horizontal. Quando m é negativo, nós vamos para frente. Este a aqui, ele expande o gráfico. Ele aumenta o gráfico quando ele é maior do que 1 e diminui, contrai quando ele é menor do que 1, quando ele está entre 0 e 1. Quando ele é negativo, ele começa a inverter o gráfico. Então, por exemplo, quando ele é menos 1, ele inverte. E aí, se ele está entre 0 e menos 1, né, ele inverte e ainda contrai. E quando ele é menor do que menos 1, ele inverte e ainda expande no sentido inverso aí, né? E esse B aqui, ele expande ou contrai nessa direção. Quando o B ele é maior do que 1, né, nós contraímos o gráfico, e quando ele está entre 0 e 1, nós expandimos o gráfico. Quando ele é negativo, nós refletimos esse gráfico à esquerda, e se ele é negativo, mas está entre 0 e menos 1, nós refletimos e expandimos à esquerda, e quando ele é menor do que menos 1, nós refletimos e contraímos, né, esse gráfico. Então tudo isso nós conseguimos deduzir através desta análise aqui. Quando nós formos estudar funções trigonométricas, nós vamos voltar a esse assunto aqui e aí tudo isso aqui vai ficar mais claro para vocês. Mas o que é importante que eu gostaria de deixar claro aqui é que esse tipo de raciocínio é válido para qualquer função, por isso é que eu estou mostrando nesse momento aqui. Quando nós estudarmos funções modulares, nós vamos ver mais algumas transformaçõezinhas, mas elas são mais específicas aí, né? Mas ainda assim vão ser transformações que vão agregar aí o nosso conhecimento. Bom, turma, eu pretendo aí ao longo do curso, daqui para frente, né, sempre voltar a esse assunto, sempre comentar essas transformações, pois elas realmente costumam aparecer bastante, é muito interessante, vai abrindo muito a visão da gente com relação à construção de gráficos, né? Mas vamos considerar alguns exemplos aqui para ilustrarmos pelo menos, né, esse assunto que nós acabamos de ver. Vamos considerar a função, a parábola aqui, né, f de x igual a x². Então o gráfico que representa essa função é dado por é parecido com isso aqui, né? Aí vamos construir com esta parábola, vamos construir a função menos f de x sobre 2 menos 1 mais 2, tá ok? Então quer dizer, no lugar de x, nós vamos colocar x sobre 2 menos 1, tá? Elevarmos ao quadrado, tomarmos o oposto desse valor e depois somarmos 2. Então nós estamos fazendo transformações nessa função aqui. Bom, pelo estudo que nós fizemos, o que faz cada uma dessas transformações? Primeiro, nós temos que fazer uma etapa aqui, que é a seguinte. Nós vamos reescrever essa função da seguinte forma. Menos f, aqui dentro eu vou escrever da seguinte forma. Meio vezes x menos 2, mais 2. Ou seja, eu coloquei aqui dentro, eu coloquei em evidência o meio para deixar x menos 2 bem certinho mesmo, né, para nós percebermos a translação que está ocorrendo aí. Ok, então vamos primeiro identificar as translações, tá ok? Vamos pegar as translações em relação ao nosso vértice aqui. Bom, nós temos uma translação em x que está levando 2 unidades para frente. Então o nosso vértice está caminhando 2 unidades para frente, ok? Isso aqui que está dizendo aqui. E 2 unidades para cima. Então o nosso vértice está vindo 2 para frente e 2 para cima. Então o nosso vértice veio parar aqui. Este é o nosso novo vértice. Agora nós analisamos essas outras transformações que são a multiplicação aqui da função por menos 1 e do nosso fator x menos 2 aqui, né, no caso por meio. Bom, esta transformação menos 1 aqui, ela inverte a função, ela reflete, né, é a reflexão. Então nós pegamos essa parábola e viramos para baixo. Então nós já sabemos que a parábola tem este formato. E este meio aqui, o que ele fez? Ele, quando o valor que multiplica o x, né, que o nosso x, no caso aqui, x menos 2, né? Quando esse valor é menor do que 1, nós comentamos aí que é uma expansão. Então nós
dobramos, né? Expandimos em 2 vezes o valor, né? Portanto, vai ser uma parábola mais aberta, ok? Vai ser uma parábola mais aberta e para baixo. Então nós vamos ter uma parábola mais ou menos nesta linha aqui. Mais aberta e para baixo. E realmente o nosso vértice aqui vai ser o ponto 2 e 2 aqui, né? Veja que sem nós fazermos conta nenhuma, né, nós conseguimos deduzir qual é o formato da nossa função resultante somente através da análise das transformações. E de fato, se nós fizermos as contas com essa função aqui, vou deixar para vocês fazerem, né? Mas essa função vai ser a seguinte função aqui, vai ser menos x² sobre 4 mais x mais 1, tá ok? Fazendo as continhas aqui, vocês vão chegar a essa expressão. E com essa expressão aí, vocês vão perceber realmente, né? Pelo que nós aprendemos já de construir a parábola, né? Concavidade para baixo, né? O nosso coeficiente, o termo independente é 1, né? Portanto, esse valor aqui é 1, né? Essas informações eu estou percebendo agora, né? Aqui. Enfim, vocês vão ter como calcular essas raízes aqui, né? Enfim, agora vocês podem até complementar, mas a ideia era mais nós conseguimos fazer um esboço ali, né? Então vocês vejam o poder que tem essa ferramenta aqui para nós conseguirmos entender como é que funciona o gráfico aí. Quer dizer, partindo do gráfico de uma função básica, nós conseguimos ir complicando essa função e sabendo do gráfico da função básica, nós conseguimos construir o gráfico de uma função qualquer aí. Bom, turma, vamos ver mais esse exemplo aqui. Nós temos a função de R em R, né? Definida uma função bastante simples, que é a função f de x igual a x, né? Essa função nós chamamos muitas vezes de função identidade, né? A função do primeiro grau. Por que é função identidade? Porque ela leva o x no próprio x. Então é função identidade. Bom, então aqui essa função leva o 1 no 1, 2, o menos 2 no menos 2, enfim. Leva 0 no 0, enfim. E nós vamos fazer uma série de transformações, seguinte forma. 1/3 de f de 2x menos 4 menos 1. Então qual é a ideia, né? O 2 aqui. Esse 2 e esse 1/3 mexem na expansão e na contração no eixo y e x. E o menos 4 e o menos 1 mexem na translação do gráfico. A primeira alteração que nós precisamos fazer aqui é a seguinte. Precisamos escrever a função como colocando o 2 em evidência para ficarmos dessa forma aqui. 2x menos 2 menos 1. Né? É sempre necessário fazer esta etapa aqui para nós percebermos qual é a translação que ocorreu em x, né? Porque a translação em y é sempre mais fácil de observar aqui fora. Né? Bom, agora com essas informações aí, como é que nós construímos o gráfico da nossa função, da nossa nova função, né? Então a ideia é a seguinte. Bom, vamos analisar aqui. Vamos pensar primeiro na translação. Para analisarmos a translação, nós podemos partir de um único ponto. Né? Então vamos pegar a origem. Para onde é que foi essa origem aqui naquele novo gráfico, né? Bom, neste novo gráfico, esta origem aqui, ela foi, quer dizer, para onde foi o ponto de intersecção com o eixo das abscissas aqui no caso, né? Bom, o nosso x, como ele está menos 2 aqui, então nós vamos 2 unidades para frente. Então, este ponto ele vem 1, 2 para frente. Então ele veio para cá, não é? Este ponto aqui, ele veio 2 unidades para frente e veio 1 unidade para baixo. Então ele veio para cá, 1 unidade para baixo. Então este ponto que estava aqui, ele veio para cá. Então nós vamos ter um gráfico nessa forma. Ok, mas agora nós temos que ver a questão da inclinação. Bom, a inclinação nós temos esse 1/3 aqui. O que esse 1/3 faz? Ele espremeu esse gráfico em 1/3. Então, se a inclinação aqui era 1, a inclinação é 1, né? Pois o coeficiente angular aqui é 1, passou a ser 1/3. Ou seja, ele se tornou uma inclinação de 1/3. Ou seja, à medida que o x aumentava uma unidade, o y aumentava uma unidade. Agora, quando o x aumenta uma unidade, o y aumenta apenas 1/3 de unidade. Portanto, nós temos esta inclinação aqui. Por outro lado, o nosso x, né, ele foi multiplicado por 2. Portanto, o nosso x, quando ele é multiplicado por 2, ele comprime, né? Então, nós também comprimimos esse gráfico. Então, comprimimos 2 unidades para cá, mas, em compensação, nós comprimimos 3 para cá, né? E nós comprimimos também 2 para cá.
Então, o nosso formato era este aqui, né? Agora pensando no gráfico nesta posição aqui, mas nós também comprimimos aqui. Então, estava a relação aqui 1 para 1/3. Como este 2 aqui, o que ele fez, esse 2? Nós comprimimos 2 unidades. Então, esse 1/3 aqui, esse 1/3, né, ele ficou, que era 1, ele vai passar a ser meio aqui, né? Pois este 2 ele vai reduzir a metade aqui. Então, quer dizer, aqui vai ser 1/3, então vai ser mais ou menos esta inclinação aqui, né? O gráfico vai ter mais ou menos esta inclinação, né, que nós vamos ter aqui do gráfico, né? Então, veja, nós conseguimos deduzir o formato aproximado do nosso gráfico, né, somente através das transformações. Então esse seria o nosso gráfico, né? Para nós termos uma noção melhor de como é que fica esse gráfico, né, o ideal seria nós fazermos essas continhas aqui. Então nós temos aqui 1/3, f de 2x menos 2, o f de x é x, né? Portanto aqui 1/3, 2 vezes x menos 2, f de x é x. E fazendo essas contas, nós vamos ter o quê? 2x aqui, então 2/3 de x, né? Menos 4/3 menos 1. Menos 1 é menos 3/3, então menos 7/3. Então nós temos aqui exatamente menos 7/3 e este ponto aqui é 7/2, ok? Então aqui 7/2, mas isso aqui somente através fazendo as contas, que nós chegamos a essa expressão aqui. Mas veja que a ideia é nós apenas obtermos a expressão, né? Obtemos um esboço do gráfico através das transformações. Então, para vocês entenderem como é que funcionam essas transformações aqui. Bom, pessoal, eu sempre vou procurar, à medida de que o curso for avançando, voltar a esse ponto, sempre aplicando para outras funções, para que vocês possam entender essas transformações, sempre a gente poder aplicar isso aqui, pois realmente é muito importante e interessante também. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu sei que esse assunto não é tão trivial. É um assunto que exige um certo raciocínio, exige uma certa dose um pouco maior de concentração. Mas tenho certeza que vocês terão plenas condições de entender aí. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!